E a gente já começa indo direto ao vivo ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, nosso repórter por lá, está acompanhando essa história dos médicos que foram assassinados enquanto estavam num quiosque no Rio de Janeiro. Viga está trabalhando intensamente nesta quinta-feira, acompanhando as investigações e os fatos novos que vão surgindo ao longo do dia. Viga, quais são as últimas informações? Com qual linha a polícia está trabalhando principalmente agora? Bem-vindo. Tudo bem, Cine? Tudo Agora bem. sim, boa tarde, com mais calma para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, a nossa seleta bancada. A gente está aqui em frente à divisão de homicídios da capital, da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde tudo aconteceu a poucos metros daqui, um bárbaro triplo homicídio. Nós temos imagens aí mostrando homens descendo de um carro branco e disparando em direção a uma mesa onde estavam 4 médicos de São Paulo que queriam participar de um congresso internacional a partir desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. 3 deles morreram, inclusive um deles é irmão da deputada Sâmia Bonfim, Diego Bonfim. Ele tinha apenas 35 anos de idade. Outros 2 também não resistiram, morreram no local, e um quarto conseguiu sobreviver, foi levado para um hospital aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, onde o quadro de saúde dele é considerado estável. Você me perguntava qual é a principal linha de investigação. Nesse momento, há uma certeza por parte das autoridades do Rio de Janeiro. O que houve ali foi exatamente uma execução, inclusive uma execução comandada, capitaneada por bandidos que não tiveram muito cuidado, não. A polícia já sabe que eles estavam sem máscara, sem balaclava, sem qualquer tipo de proteção e que já tinham passado por esse quiosque antes mesmo dos supostos alvos aparecerem. Por que eu falo, assim, supostos alvos? Porque as autoridades aqui do Rio de Janeiro estão trabalhando com a hipótese de que houve um grande equívoco, um grande engano. Um crime que foi encomendado e os médicos estariam no local errado, na hora errada, no momento não apropriado. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente deixou a prisão um miliciano que atua aqui em comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro, Muzema, Rio das Pedras e outras comunidades. Ele é Tailon Barbosa, seria um dos manda-chuvas desse núcleo de milicianos aqui da zona oeste do Rio de Janeiro. Porém, teria desavenças com outros milicianos, especialmente na região da Gardênia Azul. Essa foto aí, essa imagem, ela é bastante importante para a gente trazer aqui para o ouvinte da Jovem Pan. Para quem está de frente da tela, o da esquerda seria o Tailon Barbosa, o miliciano que eu citei agora há pouco. Da direita, com a camisa do Bahia, clube de futebol, seria o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, melhor dizendo, o Diego Bonfim. Eles, fisicamente, à distância, são relativamente parecidos. E foi isso, segundo a principal linha de investigação da Polícia do Rio de Janeiro, que teria motivado o assassinato. O da esquerda era o que estava encomendado pelos milicianos rivais, mas se confundiram, viram uma semelhança física, características físicas parecidas com o da direita, com a camisa da Bahia, e acabaram morrendo 3 pessoas e um quarto médico também ficou ferido. Essa é a principal linha de investigação conduzida pela Polícia do Rio de Janeiro neste momento. É importante dizer que as informações que a gente conseguiu obter, viu, Cine, já encaminhando para o final, é que esse miliciano, Tailon Barbosa, teria um endereço, teria um apartamento muito próximo desse quiosque, que seria frequentador desse quiosque. Como os milicianos rivais tinham essa informação, ao chegarem ao local, não perguntaram nome, CEP, endereço, já chegaram com o objetivo de matar, com o objetivo de executar o alvo principal e quem estava junto com ele. 3 médicos morreram, um conseguiu sobreviver. Há sempre aquela segunda linha de investigação sobre um eventual crime político, uma vez que a deputada federal Sâmia do PSOL já teria recebido ameaças, o marido dela, que é aqui do Rio de Janeiro também do PSOL, o Glauber também, Braga também já teria recebido ameaças. Os 2 estariam andando com seguranças em caráter de proteção, mas a principal linha de investigação continua sendo essa que eu citei agora há pouco, uma espécie de equívoco, de engano. Agora há pouco, inclusive, eu obtive a informação aqui na divisão de homicídios que o carro utilizado nesse bárbaro assassinato, nesse triplo assassinato, já teria sido localizado naquela região da Gardênia Azul, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Sobrevoos de drones estão sendo feitos pela Polícia do Rio de Janeiro para localizar o carro. Ao localizar o carro, entende-se que vai ser ainda mais fácil chegar aos criminosos. É uma corrida contra o tempo, porque as autoridades do Rio de Janeiro do Brasil pedem, cobram e querem uma pronta resposta para esse bárbaro crime que acaba, inclusive, manchando ainda mais a imagem da cidade
e do estado do Rio de Janeiro, já muito chamuscada por conta de violência, insegurança e criminalidade. Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Rodrigo Viga? Já eu volto com você enquanto você apura mais detalhes deste caso para a gente. Deixa eu só trazer aqui uma outra informação e fazer uma... Sim, gente, só um minutinho. Só não falem comigo agora que eu preciso me concentrar aqui. É só informar para você e fazer uma pequena correção em relação ao que a gente vai mostrar aqui. Essa aqui é a foto dos 4 amigos, os 4 médicos que estavam nesse congresso e que estavam ali naquele quiosque na Barra da Tijuca. O médico que, segundo a polícia, teria sido confundido com esse miliciano, que é o Tylon, é esse aqui, ó, o Perseu Ribeiro, que está com uma camiseta do time da Bahia. Perseu Ribeiro. Esse aqui é o Diego Bonfim, ó, que é o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Ele estava com uma camiseta do time do Santos. Eles são bastante parecidos também, se a gente olhar, né, assim pela foto. Tem as mesmas características, são calvos, tem a barba... né? Então, mas segundo a polícia, seria o Perseu Ribeiro quem teria sido confundido com esse miliciano. É nessa linha que a polícia trabalha. Esse aqui é o Daniel Proença, ó, que é o médico que conseguiu ali correr e foi atingido, está internado em um hospital do Rio de Janeiro, segundo a equipe médica, situação estável, mas também estava na mesa. E esse aqui, ó, é o Marcos de Andrade Corsato, que é o mais velho entre eles, que é um médico de 62 anos. Todos eles estavam ali nesse quiosque do Rio de Janeiro, quando então chegaram os criminosos e dispararam dezenas de tiros que acabaram matando esses 3 aqui, ó. E esse aqui segue internado num hospital do Rio de Janeiro. Como uma das vítimas era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, isso gerou uma grande repercussão política. Estava gerando também, né, claro, uma apuração que foi parar no governo federal, colocando a Polícia Federal nessa história. Mas antes de conversar com o Bruno, eu queria primeiro discutir com vocês e debater os primeiros detalhes que foram apresentados e que expõem essa criminalidade, essa violência que vive a cidade do Rio de Janeiro e que agora ganha mais uma repercussão, Luiz Felipe Dávila. Pois é, né? É um triste episódio, lamentável, que mostra como o crime organizado hoje, na verdade, tomou conta da cidade do Rio de Janeiro. O estado, não só da cidade, como do estado do Rio de Janeiro. E isso vem infestando pelo resto do Brasil. É inacreditável como essas organizações criminosas, as milícias, vêm disputando. Então acontece um crime bárbaro desse, sem nenhum tipo de controle. Eles param o carro na frente do bar, abrem a porta e começam a disparar, sabendo que serão encobertos ou que aquilo acabará impune. O que aconteceu é que das vítimas é irmão da deputada. Aí sim mobiliza para um outro escalão, que é a Polícia Federal, e o Brasil inteiro hoje quer saber o que aconteceu. Porque se não fosse isso, fosse um cidadão comum, era mais um crime que provavelmente ia cair nessa rede da impunidade. O que mostra aquilo que nós já debatemos aqui no 3 em 1. Nós precisamos de investimento em inteligência para desmantelar o crime organizado. O crime organizado não vai se combater apenas com mais policiais na rua, é com inteligência para desmantelar uma rede extremamente bem organizada que atua de forma impune e tem essa ousadia de chegar a qualquer hora do dia e da noite e massacrar pessoas inocentes. Fábio Piperno, essa situação acontece exatamente na mesma semana em que o governo federal anuncia um pacote voltado para a segurança pública, inclusive com empréstimo feito ao estado da Bahia e também com a possibilidade de uso da Força Nacional no Rio de Janeiro por causa dessa situação. É claro que ele ganhou bastante repercussão porque uma das vítimas era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim e se criou ali a possibilidade de ser um crime político. Tudo isso está sendo agora averiguado pela polícia, inclusive com a possibilidade de ter sido um crime por engano. Mas, enfim, isso acaba expondo ainda mais a necessidade de um trabalho mais intenso do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, um projeto voltado especificamente para o Rio de Janeiro, que é dominado pelo tráfico de drogas e também pela milícia? Evandro, o assassinato da Marielle já está completando 2030 e poucos dias, lá no Rio de Janeiro, uma vereadora do Rio de Janeiro. Então, aí, no começo da semana, a gente inclusive discutiu aqui o pacote de segurança anunciado pelo governo. Para mim também não vai muito longe.
mais um voo de galinha, uma medida que é claro que contribui pontualmente para aparelhar uma ou outra corporação, uma ou outra brigada que luta contra o crime, mas não vai também provocar grande diferença, até porque caminhões de recursos já foram despejados aí no setor da segurança nesses últimos anos. E é óbvio também que o Brasil falha na questão da inteligência. Então a gente, de vez em quando, vê algumas operações com êxito, né? Algumas grandes ações do crime serem abortadas por operações que envolveram inteligência policial e que conseguiram se antecipar. Isso é raro, mas de vez em quando tem. O problema é o seguinte, no Rio de Janeiro, o jogo do bicho apareceu no fim do século XIX. Até hoje se fala em luta contra a contravenção, contra a contravenção, e que isso também está envolvido nesse ambiente de insegurança e tal. Depois, com os anos, vieram bandidos famosos, Madame Satã, 100 anos atrás e tal. Comando Vermelho mais tarde, recentemente as milícias, o pessoal do tráfico de drogas, que também é uma facção que entrou nesse jogo perverso um pouco depois. A verdade é que o Brasil, seja na Bahia, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o Brasil é incompetente, é inepto para lidar com a questão da segurança. Eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que a situação na segurança pública, o Brasil só vai conseguir virar o jogo quando começar a importar especialistas. Fala, Gani. Não, eu concordo com os meus colegas em relação à falta de inteligência da polícia, o número de efetivos de policiais também, mas eu acho que a questão principal em relação à crise de segurança pública que vive o país, e especialmente o Rio de Janeiro, Evandro, passa pela impunidade da justiça. Hoje, o bandido, ele tem a certeza da impunidade. Prova disso é essas imagens, né? A gente viu que os bandidos não estavam nem preocupados em usar algum tipo de disfarce. Exatamente. Eles foram tão ousados... Revezam ali, né? Eles revezam, então eles já sabem que não vai dar em nada, que infelizmente vai acabar em pizza. Então eu vejo que, mesmo que haja essa falta de inteligência, mas se a justiça nesse país ela fosse efetiva na aplicação das leis que já existem, a criminalidade seria bem menor. O que a gente mais ouve dos policiais não adianta a gente prender porque a justiça solta. Fala, Segre. Eu gostaria de incorporar um assunto a mais, especificamente para o Rio de Janeiro. Estava procurando, para não errar nem na determinação, nem no número, tem uma ADPF 635, que foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro, junto com o apoio de algumas ONGs, que determinava o pedido que foi tomado pelo STF para que tenha restrições às atividades da Polícia Federal dentro das favelas, comunidades, ou como queramos chamar, no Rio de Janeiro. E elas determinam, por exemplo, que tem restrições para a polícia da cidade para investigar e entrar nas favelas, onde tem esses milicianos também, e o narcotráfico também, em função de não pode usar helicópteros, veículos blindados e drones, apenas somente depois de preenchimento de protocolos que justifiquem o uso dos equipamentos. E determinam que realizar operações nas favelas cariocas apenas em ocasiões urgentes, após ter informado o Ministério Público sobre os detalhes da justificativa da ação policial. E aí me pergunto, nesse caso em particular, nós estamos aqui discutindo se foi um assassinato por mandado, um assassinato por engano, mas para as famílias é um assassinato. Não tem essa diferença de se foi por engano, se foi por pedido, pelo que seja, essas famílias hoje estão destruídas. E aí você vê que a Polícia Federal e as polícias militares e aqueles que têm que ir para a inteligência, como muito bem mencionava Dávila, para questões de prevenção e para coibir esse tipo de ações, não podem ingressar por pedidos políticos do Partido Socialista Brasileiro junto com alguma ONG. E aí pergunto, aonde essas pessoas estão hoje, quando tem famílias que tiveram esses entes queridos assassinados e não têm a dignidade de dizer, gente, desculpa, errei. Ou precisam que alguns familiares deles tenham essa situação para entender que a Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho? O que foi, Dávila? É verdade.
Eu queria só complementar uma coisa que é muito, para mim, parece muito mais grave do que o assassinato em si. O Brasil hoje é a maior rota de tráfico de drogas do mundo. Você não se torna o país que é a maior rota de tráfico do mundo sem a cumplicidade de todo um sistema. É a justiça ineficiente, é a corrupção na política, são várias coisas. Então, assim, para combater o crime organizado, é preciso uma estratégia diferente do que manter o policiamento, combater roubo, furto, são coisas completamente distintas. E isso sim é uma política federal. E isso tem que ser uma política federal trabalhada conjuntamente com os estados, mas essa é uma política de estado. Não se combate o crime organizado apenas tendo governadores durões. Isso não vai acontecer. Então, nós precisamos de uma política nacional. E aí, como bem disse o Segré aqui, a esquerda tem muita resistência a isso, porque sempre acha que isso é fortalecer miliciano, a polícia e tal. Não, é fazer cumprir a lei, o que a gente está dizendo. Nós somos contra justiceiro. A gente não quer, para resolver um crime, criar uma milícia para... Porque foi assim que nasceu a milícia. A milícia nasceu para tentar resolver justamente o combate ao crime organizado, a bandido organizado. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que viraram duas organizações paralelas do crime disputando território.